Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. As planilhas fazem parte da área de trabalho do Excel, e são nelas que incluímos os dados, gráficos, imagens e todo o trabalho. Como vimos anteriormente, as planilhas são compostas de linhas e colunas. As linhas são organizadas em ordem numérica e as colunas em ordem alfabética. A combinação de linha e coluna compõe uma célula e é nela que digitamos os dados. Quando abrimos o Excel 2007, essa é a tela padrão que temos. Note, na parte inferior da tela, que já começamos com 3 planilhas em nossa pasta de trabalho, que são as planilhas Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Para alternarmos entre as planilhas, basta clicar no seu nome. Aprenderemos a manipular as planilhas de uma pasta de trabalho. Na parte inferior da tela, há o botão do lado direito das planilhas. Clicando neste botão, uma nova planilha será inserida na pasta de trabalho. Para remover uma planilha, clique com o botão direito do mouse na planilha Plan 4 e selecione Excluir. A planilha será excluída da pasta de trabalho. Faça o mesmo com a planilha Plan 3 e a planilha Plan 2. Dê um duplo clique na planilha Plan 1 para poder dar um nome mais esclarecedor para essa planilha. Vamos escrever orçamento. Vamos fazer uma planilha simples de orçamento doméstico para demonstrar algumas funcionalidades. Clique na célula A1 com o botão esquerdo do mouse para selecioná-la. Agora, digite a palavra mês e pressione a tecla Enter. Repita o mesmo procedimento na célula B1, digitando agora balanço. Se você quiser alterar o texto da célula A1, clique nela e depois digite o novo valor na barra de função. Começaremos a preencher a nossa pequena planilha. Em A2, digite janeiro e logo abaixo, fevereiro. O Excel possui um recurso muito interessante. A partir de uma sequência de dados, o programa consegue determinar um padrão a ser seguido. Vamos ver como isso funciona. Vamos selecionar a célula A2, clicando nela. Em seguida, clique no pequeno quadrado localizado no canto inferior direito da seleção e segure o botão do mouse. Agora, arraste o mouse até a célula que você quer completar automaticamente. No nosso caso, vamos arrastar até a célula A13, representando os 12 meses do ano.
Conforme vamos arrastando o mouse, uma dica aparece informando qual o mês referente à última célula. Soltando o mouse na célula A13, temos os 12 meses do ano. Na coluna referente ao balanço, vamos preencher de maneira similar, agora utilizando números com intervalo de 50. Na célula B2, digite 50. E na célula B3, digite 100. Agora, vamos selecionar as duas células, clicando no ponto inicial, que é a célula B2, e soltando o mouse na célula B3. Clique no quadrado de preenchimento automático e arraste até a célula B13. Os valores são sequenciais, aumentando de 50 em 50. Para facilitar o processo de seleção, podemos clicar no título da coluna A. Dessa forma, todas as linhas são selecionadas automaticamente, o que é muito útil na parte de formatação. O mesmo pode ser aplicado às linhas. Através da tecla Shift, podemos selecionar uma sequência de linhas ou colunas. Vamos ver um exemplo. Clique no título da coluna A e segure a tecla Shift do teclado e clique na coluna D. Todas as colunas entre A e D ficarão selecionadas. Isso se aplica também em células e linhas. Com a tecla Ctrl, podemos selecionar um intervalo não sequencial. Clique na coluna A e segure a tecla Ctrl. Agora, clique na coluna C. Note que apenas a coluna A e C estão selecionadas. Por último, podemos selecionar toda a planilha, clicando na seta do lado esquerdo da coluna A, em cima da linha 1. Um outro motivo para usarmos a seleção é para mover ou copiar dados. Através da barra Área de Transferência, podemos recortar, copiar e colar dados. Com estes recursos, evitamos de digitar os mesmos dados repetidas vezes e facilitamos a alteração de layout. Para movermos um dado, primeiro precisamos selecioná-lo, conforme aprenderemos. Com o dado selecionado, na guia Início, clique no ícone de tesoura, que simboliza a opção Recortar. A área a ser recortada ou copiada ficará picotada. Depois, vamos clicar em uma célula de destino. Selecione a célula D1 e clique no ícone em destaque Colar. Os dados serão removidos. Vamos tirar uma cópia dos nossos dados e colar em uma planilha que vamos criar, clicando no ícone Inserir planilha. Vamos voltar ao orçamento. Selecione a célula A1 até a célula D13 e clique no ícone Copiar, logo abaixo do ícone Recortar. Altere para a planilha Plan 4, clicando no seu nome, na parte inferior da tela, e clique depois em Colar. Como já estamos trabalhando nessa planilha há alguns minutos, é muito importante salvar o nosso trabalho. Salvando a pasta de trabalho, evita que seu progresso seja perdido, no caso de um problema de falta de energia, por exemplo. Para salvar um documento, você pode clicar no ícone disquete, localizado na barra de acesso rápido no topo da tela, ou então através do botão Office. Neste exemplo, vamos usar o botão Office para vermos as diferentes opções. Para isso, clique no botão Office. Temos listadas as opções Salvar e Salvar como. A opção Salvar é mais simples.
Seu arquivo nunca foi salvo, como é o nosso caso, clicando nessa opção, abrirá uma tela perguntando onde desejamos salvar o arquivo. Digitamos um nome qualquer, como curso, e clicamos em salvar. Note que no topo da tela temos o nome do arquivo que estamos trabalhando. Se você quiser criar uma cópia desse arquivo, clique no botão Office, selecione Salvar como e clique em Pasta de trabalho do Excel. Dê um novo nome a este arquivo, por exemplo, Curso 2, e clique em Salvar. Uma nova cópia deste arquivo será criada. Atenção! O Microsoft Excel 2007 usa um novo padrão de arquivo, com a extensão XLSX, que não é compatível com versões anteriores do Excel. Você pode salvar uma cópia compatível, clicando no botão Office, selecionando Salvar como e clicando em Pasta de trabalho do Excel 97 2003. Com este recurso, você pode salvar um documento que é compatível com Microsoft Excel 97, XP e 2003. Bom, vamos fechar esse documento e criar um novo. Clique no botão Office e selecione Fechar. Para criar um novo documento, clique no botão Office e selecione Novo. Na janela que será aberta, podemos usar um documento em branco, modelos já instalados ou modelos personalizados. Além disso, se você estiver conectado à internet, poderá obter novos modelos através do Microsoft Office Online. Vamos usar o modelo em branco. Selecione-o e clique em Criar. Um novo documento está pronto para ser editado. Assim, finalizamos este capítulo, onde pudemos ver as operações básicas das planilhas. Nos capítulos seguintes, vamos aprender a formatar a nossa planilha, adicionar fórmulas e funções, gráficos e muito mais. Uma boa aparência para uma planilha traz credibilidade, além de tornar mais agradável a leitura e análise dos dados. Vamos aprender a alterar a aparência da nossa planilha. Inicialmente, já vemos que algumas células não estão exibindo os dados corretamente, como a célula A3. A largura da coluna está muito pequena para o conteúdo dela. Vamos alterar a largura da coluna. Para isso, deixe o mouse em cima da linha entre as colunas A e B. Observe que o cursor será alterado para uma barra central com duas setas direcionais. Clique com o botão esquerdo na linha e arraste-o para a direita ou esquerda, até obter o tamanho desejado. O mesmo procedimento pode ser feito entre as linhas. Se preferir, você pode dar um duplo clique na linha divisória e o Excel automaticamente definirá o tamanho da linha ou coluna, de modo que todos os dados fiquem visíveis. No nosso caso, vamos dar um duplo clique para organizar a coluna A coluna B e a coluna C. O próximo passo que faremos será alinhar os nossos dados. A linha 1 contém os títulos mês, valores e taxa de juros. Para uma melhor aparência, vamos deixá-los centralizados. Selecione a linha 1 e na opção Alinhamento, na faixa de opções, clique em Centralizar. O texto ficará automaticamente no centro da célula. Precisamos especificar qual tipo de dado está na coluna Valores. Para isso, vamos selecionar o intervalo B2 ao B13. Depois, clique na seta Formato de número
na opção Número da faixa de opções. O menu que aparecerá nos mostrará diversos tipos de formatação que podem ser aplicadas. No nosso caso, vamos usar o formato moeda, que possui o símbolo do real e 2 casas decimais. Se você quiser usar uma configuração personalizada, clique em Mais formatos de números. Note que nossa coluna Valores foi alterada conforme escolhemos. É importante ter em mente que o valor da célula B2, por exemplo, continua sendo 200 e não R$200. Sendo assim, se tentarmos alterar o valor de 200 para 150, não precisamos digitar o cifrão nem as casas decimais. Formataremos nossa taxa de juros como porcentagem. Antes de mais nada, tenha em mente que o número 1 no Excel equivale a 100%. Portanto, se digitássemos 0,9 tentando simbolizar 0,9%, o valor que o Excel exibiria seria de 90%. Selecione o intervalo C2 ao C13. Vamos usar a seta Formato de número e escolher Porcentagem. Pronto, os valores foram convertidos. Existem casos que precisaremos usar mais ou menos do que 2 casas decimais. Para esse tipo de formatação, vamos clicar no botão Aumentar casas decimais, na opção Números. Podemos clicar várias vezes, até obter a precisão desejada. Se você clicar em Diminuir casas decimais, o Excel cuidará de arredondar os números menores que 5 para baixo e os demais, incluindo o número 5, para cima. Com os dados em formato correto, vamos trabalhar com a aparência da nossa planilha. Selecione as células A1, B1 e C1, que referem-se aos títulos das demais células. Feito isto, vamos aplicar uma cor de fundo para destacá-las. Na opção Fonte, clique na seta ao lado do ícone Cor de preenchimento. Na janelinha aberta, vamos escolher a cor azul claro. Se você quiser, pode alterar também o tipo de fonte. Vamos dar mais ênfase clicando no ícone negrito. Por último, vamos colocar bordas nos títulos. Ainda com o intervalo A1 até C1 selecionado, clique na seta ao lado das bordas. Veja que existem várias possibilidades. No nosso caso, escolheremos a opção Todas as bordas. Pronto. As células selecionadas possuem bordas nas suas extremidades. Vamos aplicar essas bordas em todas as células da nossa tabela. Selecione o intervalo A2 até C13. Agora, note que você pode clicar direto no ícone Todas as bordas, sem precisar acessar a seta com as opções. Vamos usar este atalho. Feito isso, precisamos diferenciar os meses da coluna A dos valores das colunas B e C. Selecione a célula A2 referente ao mês de janeiro. Na opção Estilo, na faixa de opções, clique em Estilos de célula. Uma janela com diversas formatações já prontas será aberta. Nessa janela, você pode escolher qualquer um desses estilos já prontos. Observe que existem estilos que alteram somente a cor de fundo da célula, enquanto outros, como o título, alteram até mesmo o tamanho da fonte. Vamos clicar em 20% ênfase. Somente o mês de janeiro foi alterado. Podemos usar uma ferramenta chamada pincel,
que copia a formatação de uma célula para outra ou um intervalo. Com a célula A2 selecionada, vá até a área de transferência e clique na opção Pincel. O cursor mudará para o ícone de um pincel. Agora, clique na célula A3 até a célula A13. Solte o botão do mouse e a formatação será aplicada. Mais uma ação importante a ser feita é destacar os dados importantes da nossa planilha. Neste exemplo, podemos usar um recurso muito eficiente chamado de formatação condicional. Vamos começar selecionando o intervalo B2 ao B13. Na guia Estilo, clique em Formatação Condicional. No menu aberto, temos diversas opções. Em realçar regras das células, a formatação será aplicada baseada em uma regra que podemos definir, como um valor maior que, menor que, entre dois valores, e etc. Em regras de primeiros e últimos, a formatação é baseada na posição dos dados, como os 10 primeiros 10% e assim por diante. Em barras de dados, o Excel 2007 cria uma barra no fundo da célula, para facilitar a identificação dos melhores ou piores valores. Os melhores valores possuem as barras cheias e os piores, barras vazias. Em escalas de cor, a cor de fundo da célula reflete o seu desempenho. Por exemplo, na primeira opção, que é a escala de cores verde, amarela, vermelha, o melhor valor possui a cor verde. Os valores intermediários utilizam a cor amarela, tendendo a verde se estiverem acima da média ou tendendo a vermelho se estiverem abaixo. E o pior valor é realçado em vermelho. Em conjuntos de ícones, a ideia é colocar um ícone que simbolize o valor da nossa célula. Os melhores valores usam o primeiro e os piores valores utilizam o último ícone. Uma observação importante: as células estão listadas como vários símbolos numéricos, também conhecido como o popular jogo da velha. Isto ocorre porque a célula não tem espaço suficiente para exibir os dados juntos com os ícones escolhidos. Vamos aumentar um pouquinho a largura da coluna. Voltando em formatação condicional, vamos ver como ficaram os conjuntos de ícones. Agora sim, todos os dados e ícones são exibidos corretamente. Mas supondo que você só gostaria de saber quais meses foram negativos, como faríamos essa formatação? A melhor maneira seria escolher realçar regras das células. Depois, poderíamos escolher é menor do que. Na janela aberta, vamos colocar o valor 0 no campo à esquerda, que identifica qual é o valor de referência para a formatação condicional é menor do que. No campo à direita, podemos escolher qual formatação aplicar nas células, que são menores que 0. Vamos escolher a opção preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Depois, clicamos em OK. Pronto, as células estão formatadas. Agora veja o que acontece ao digitar um sinal de negativo no valor do mês de setembro. Automaticamente, a célula é formatada. Qualquer valor alterado será levado em consideração pela formatação condicional do intervalo que fizemos. Se quisermos, podemos aplicar várias formatações condicionais em cima de um intervalo. Para ver as regras ativas, clique em Formatação Condicional e escolha Gerenciar regras. Observe que este é um recurso um pouco mais avançado, mas permite efetuar várias regras. Se precisar apagar uma regra, escolha Limpar regra e depois Limpar regras das células selecionadas.
Assim concluímos este capítulo, onde vimos como dar um toque profissional aos nossos dados, de maneira rápida e simples.